Bom dia, galera de Morfossintaxe, tudo bem com vocês? Uma rápida síntese sobre o material que a gente viu hoje, o de Azeredo 2008, sobre os substantivos. Inicialmente eu gostaria só de colocar, como eu já havia dito a vocês na sala, a importância de ter que discutir as classes de palavras a partir de uma perspectiva crítica. Mas como eu disse, não dá para discutir acerca do crítico sem que vocês tenham a noção clássica do tradicional. Quem não conhece a estrutura profunda da língua a partir da norma, que é imposta muitas vezes pelos manuais de gramática, dificilmente pode repensar na sua prática de sala de aula novidades, aproveitar os falares dos alunos e etc. Então eu começo fazendo essa advertência, essa orientação importante. Nós estamos no terreno da palavra, no sintagma. O componente é por aí, viu? Componente pesado, importante, mas necessário. Então, ele começa tratando da questão das expressões morfossintáticas das categorias gramaticais. Especificamente, né, na constituição dos nomes, né, dos morfemas, as variações de gênero, né, morfema zero, masculino, morfema zero, singular. Né. Aí tem, porque essa classificação é toda feita por contraste. Né. O feminino seria o feminino, ou o plural, seriam as marcações de gênero e de número. O singular e o masculino seriam os morfemas zero, né? Quando você não tem por exemplo, quando você não tem as marcas que contrastam, né? Obviamente, para as categorias verbais, há uma série de flexões que vão fazendo as especificidades que a gente vai estudar no capítulo específico sobre verbo. Ele coloca os três grupos ou os três paradigmas morfossintáticos importantes, né? A parte do primeiro grupo, que envolve os verbos, né? Que é tempo, modo, pessoa, número e aspecto, né? Depois o número, singular ou plural, para especificamente os lexemas nominais, né? As palavras, os grupos nominais. E o terceiro grupo, pessoa, gênero e número, também dos nomes. E por último, o último grupo das categorias invariáveis, que é a preposição, interjeição, advérbio e conjunção. Esses são basicamente os paradigmas morfossintáticos que ele vai se embasar. Com ênfase no primeiro grande paradigma, que é o maior de todos, que envolve a categoria dos verbos, pela riqueza de flexão que tem o verbo. Né? Modo, tempo, número, pessoa e aspecto. É uma única categoria gramatical que tem a maior quantidade de riqueza de flexão. Se você pegar, por exemplo, o substantivo e o adjetivo, é limitado a gênero e número. Né? E em alguns casos, grau, que na verdade ajuda. Né? Se você pegar os demais, as categorias invariáveis, o nome já não tem, a quarta não tem como dizer muito. Bom, as classes de palavras, importante fixar para vocês as categorias da inovação a partir dos sintagmas, né? Segundo esse contexto de sintagma, né? Os nomes, os SNs, né? Os SNs, os sintagmas adjetivais, que são os adjetivos que acompanham esses nomes, com atribuições, com qualificações, etc. Os detes, que são os artigos e os pronomes, que acompanham também esses nomes. Não confunde det com sintagma adjetival. Lembrando que o sintagma nominal pode ser substantivo ou pode ser um pronome substantivo também, a gente já falou sobre isso. Os advérbios são os sintagmas adverbiais, modificadores de verbos, modificadores de adjetivos, modificadores do próprio advérbio e, em algumas situações, modificadores até do enunciado inteiro. Então, o advérbio é uma categoria muito complexa. Por quê? Porque o advérbio ela envolve uma série de possibilidades, vem junto a uma série de possibilidades. A própria origem do advérbio, que vem de hora de adjetivo, né? E já é bastante complexo, a gente vai ver em momento oportuno. Os coordenantes, que são as conjunções coordenativas, tradicionalmente, né? E os subordinantes, que são as partículas integrantes ou algumas preposições que ligam alguns adjuntos de valor mais de dependência semântica ou sintática. Aí tem, já falei, SN, SV, S sintagma adjetival, SADV, S-prep, que são as preposições, e os DETs. Já andei falando sobre esses, tem inclusive nos slides muito bem posto. Substantivo, é interessante porque a Azeredo coloca as três possibilidades para vocês refletirem. O conceito de substantivo do ponto de vista semântico, a palavra que dá nome a si. O conceito de substantivo como núcleo do sintagma, né?
na categoria sintática, um conceito sintático. Como a palavra que varia em gênero e número, conceito morfológico. E exercendo funções sintáticas as mais diversas, sobretudo de sujeito e objeto direto, que é o complemento, né? Complemento verbal. Tem as classificações que ele propõe, que são inúmeras, eu não vou detalhar aqui para não levar muito tempo. Concretos ou abstratos, comuns ou próprios, coletivos ou partitivos, simples ou compostos, primitivos ou derivados. Essas classificações todas são tradicionais, ele apenas reproduz aqui, não há também novidades nessas classificações. Lembrando sempre que há aquela relação entre os seres animados e os inanimados. Os comuns ou próprios, os coletivos, os simples ou compostos, fáceis, né, ou mais radicais, e os primitivos ou derivados, importantes, né, para se estudar. Pedra, sol, que seria mais primitivo. Os derivados, beleza, grandeza, sutileza, gostosura e por aí vai. Aí ele entra em capítulos importantes sobre o gênero dos substantivos. Coloca a ideia de gênero como uma convenção histórico-cultural, que também não tem novidade, e coloca que, como a gente já viu, o gênero é tratado em ênfase nos contrastes. E aí ele coloca essa distribuição na categoria do gênero em 3 convenções, em 3 categorias, né? Por convenção, por referência ou por elipse. Na convenção ele envolve todos os seres inanimados. Na categoria por convenção, os seres inanimados, os determinados apenas pelos determinantes. Por exemplo, a gente tem situações vamos lá, como é que eu digo? O esposo, a esposa, a beleza, a criança, e os identificados pelo sufixo, né? Gostosura, beleza, e os marcados pela desidência, esposo e esposa. A primeira categoria por convenção, a segunda por referência. Ele envolve todos os uniformes, os substantivos tradicionalmente tidos como os uniformes. Quais são? Os comuns de 2 gêneros, os sobrecomuns e os epicêndos. Essa categoria ele junta tudo isso na categoria por referência. Está lá no material, está fácil. Homem, mulher, a vítima, a testemunha, a criança, o jacaré macho, o jacaré fêmea, os biformes também ele envolve nessa categoria. E o último por elipse, né? A ideia de, por exemplo, o rádio ou a rádio. O rádio seria o equipamento e a rádio seria a emissora. Depois ele vai trabalhar nos grupos classificadores de flexões de substantivo, né? Já andei falando sobre isso, né? As categorias de número de pronome eu não vou tratar aqui porque são inúmeras, são autoexplicativas. Aquelas regras que são tradicionais, ele acaba incorporando as regras tradicionais, né? E basicamente eu encerro o vídeo com um conceito simples de adjetivo, né? Um pouquinho de adjetivo, que são os lexemas que se empregam tipicamente para significar atributos ou propriedades dos seres e coisas nomeadas pelos substantivos. Por isso a presença do adjetivo no discurso sempre pressupõe um substantivo ou um pronome substantivo. Quem estuda adjetivo, praticamente as regras são as mesmas. Sempre na condição de que o adjetivo tem um elemento de qualificação, de determinação, de tratar com propriedades ou atributos desse nome. E as regras são muitas. Às vezes há palavras que são substantivos que funcionam como adjetivos e vice-versa. Essas classes de palavras, adjetivo e substantivo, elas se movem de alguma maneira em alguns momentos mais difíceis, mas de maneira simples. Feliz, antigo. Dependendo da situação, você vai ter substantivo ou adjetivo. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham bons estudos. Compare os vídeos com os slides e as leituras teóricas. E boa sorte.